tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde. Oi, boa professor. Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre esôfago e estômago. Depois, semana que vem, a gente se encerra com patologia intestinal. Quem vai passar essa aula para vocês é a Marina. Tá bom? Então, eu vou começar já com esôfago e estômago. Olha só, pessoal. Antes de começar a falar na patologia, eu vou colocar para vocês essa imagem sobre o aspecto macroscópico anatômico do esôfago e do estômago. Está um pouco invertido. Na verdade, aqui está o esôfago, deve estar para cima, mas eu vou pegar toda a peça foi feito dessa maneira. Então, você tem aqui o esôfago com essa mucosa esbranquiçada. Essa mucosa ela tem essa coloração por conta do epitélio escamoso que reveste o esôfago. Aqui você tem o limite na passagem esôfago-gástrica, começando então a região do cárdia, que é logo imediatamente após o esôfago. Aqui vocês têm o fundo, depois o corpo gástrico. O corpo gástrico ele vai até a altura da incisura angular, que é essa incisura aqui. E a partir da incisura angular você traça uma linha um pouco oblíqua e que você vai então delimitar o antro. Então, a partir da incisura você vai ter o antro até na região pilórica. Então, esse aqui é o antro e região pilórica. Alguns também chamam de região pré-pilórica. Mas a mucosa, microscopicamente, tem o mesmo padrão, tanto o antro quanto a região pilórica. E aqui vocês têm o piloro e aqui o duodeno. Então, essa é a anatomia, né, macroscópica do esôfago e do estômago aberto. Vocês têm aqui a grande curvatura e aqui a pequena curvatura. Eu sempre converso com os alunos para tentar pelo seguinte: é muito importante que às vezes vocês vão fazer cirurgia como especificidade e operando o estômago, vocês às vezes vão querer abrir o estômago para ver o tipo de lesão que está lá. Às vezes é um tumor, que você supõe um tumor, ou alguma lesão submucosa ou na mucosa mesmo. Então, recomenda-se sempre que abra o estômago pela grande curvatura, não pela pequena curvatura. Por quê? Primeiro que você vê muito mais, você abre o leque. E segundo, que as lesões costumam ocorrer, geralmente, na pequena curvatura, né? E aí você visualiza melhor essas lesões. Se você abrir pela pequena curvatura, você é capaz de cortar em cima da lesão, aí você perde a relação anatômica. Então é importante frisar, toda vez que for abrir um estômago, caso queiram depois de uma cirurgia, sempre pela grande curvatura. Bom, vamos começar então a falar sobre a patologia gástrica propriamente dita. Vou botar aqui a minha imagem. Então, nós temos aqui, a primeira patologia que eu vou conversar com vocês é sobre atresia. O que é atresia? Atresia é a interrupção, ausência de comunicação do esôfago, fechamento do esôfago. Essa atresia ela pode ser pura, chamada tipo A, em que você tem formação de um fundo de saco superior e um fundo de saco inferior. É isso aqui, olha. Essa aqui, então, é do tipo A ou atresia pura. Então, você tem a formação do fundo de saco superior e um fundo de saco inferior, não se comunicando um com o outro, nem se comunicando também com a traqueia. Então, essa é a chamada atresia pura.
Nessa atresia pura, você tem apenas um cordão aqui de tecido fibroso, ligando a porção superior da porção inferior do esôfago. Então, essa é a atresia pura. É chamada do tipo A, que ocorre em 9% dos casos. O segundo tipo é a atresia com fístula para o esôfago. Então, atresia com fístula esôfago gástrico, esôfago traqueal, com fístula para a traqueia, que nós temos, então, divididos em tipo B, C, D e E. Então, os tipos B, C e D são as mais comuns, cerca de 91% dos casos. Então, a do tipo B, a fístula ocorre sempre acima da atresia. Esse exemplo aqui. Ó. Então, você tem aqui a atresia, né? A fístula ocorre geralmente no fundo de saco superior, acima daquela região atrésica. Isso é do tipo B. Do tipo C, a porção proximal está em fundo de saco e a porção distal, que é a porção inferior, está fistulizada para a traqueia, para a porção inferior da traqueia. Esta fístula tipo C representa 85% dos casos de atresia. É esse caso aqui, então. Fundo de saco superior cego, não se comunica, e aqui você tem a comunicação entre o fundo de saco inferior e a traqueia, a porção inferior da traqueia. O tipo D, a fístula ocorre nas porções proximal e distal, quer dizer, essa fístula tanto na porção proximal quanto distal. Essa é mais rara. A mais comum é essa aqui, tipo C. Tá? Então, a fistulização se faz com as duas porções, tanto superior quanto inferior. E a tipo E, que não é muito rara, é uma fístula tráqueo-esofágica sem haver atresia. Não há, então, atresia do esôfago. Então, você tem a fístula, mas não forma os fundos de saco cego. Considera-se também como atresia, mas é uma fístula esôfago-traqueal, ou tráqueo-esofágica. Mas não vai haver atresia. A gente rotula como tipo E, porque está dentro desse grupo, dessas alterações congênitas do esôfago. Tá bom? Então, isso aí são as atresias do esôfago, com a fístula para a traqueia. Sendo que a mais comum, volto a repetir, é o tipo C, 85% dos casos. Agora, vamos falar sobre divertículos. Divertículo vai ocorrer em todo o tubo digestivo, desde o esôfago até o ânus, até o reto. Mas no esôfago, os mais comuns são esses aqui, esses três. É o chamado divertículo de Zenker, também chamado faríngeo esofágico. Então, o que é o divertículo? O divertículo é a formação de uma bolsa através da parede. Essa bolsa pode se dar por formação por enfraquecimento da musculatura, em que você tem a saída da mucosa e da submucosa, essa é chamada divertículo de pulsão, ou você pode ter também o chamado divertículo de tração, em que as três camadas estão preservadas. Então, apenas o esôfago é tracionado. Então, o divertículo de Zenker, esse faríngeo esofágico, vai ocorrer na porção mediana e posterior da hipofaringe. Tem a forma sacular, como todos os divertículos, com o corpo do divertículo voltado para baixo. Então, é esse aqui. Ó. Esse aqui é o divertículo de Zenker. Você tem aqui um enfraquecimento da musculatura cricofaringeia, do músculo cricofaringeu. Então, a mucosa do esôfago penetra através do enfraquecimento dessa musculatura, forma-se, então, um saco. Esse saco vai crescendo e forma, então, essa formação sacular com a ponta voltada para baixo, sempre na região posterior do esôfago. Ela não ocorre na porção anterior. Claro, a porção anterior tem a traqueia, então ela sempre vai para o lado posterior, né,
da formação diverticular. Então, esse é o divertículo de Zenker. Esse divertículo de Zenker, às vezes o paciente não tem nenhum sintoma, mas às vezes pode ter sintomatologia, porque pode, dentro do divertículo, acumular alimento, e acumulando alimento pode provocar uma inflamação daquela bolsa diverticular chamada diverticulite. Mas às vezes o paciente tem esse divertículo de Zenker e vai morrer sem saber que tem um divertículo. O segundo tipo de divertículo é o divertículo de Rokitansky, também chamado de epibronquico ou epibronquial. Ocorre na porção média do esôfago e decorre, em consequência, de aderências periesofágicas após processos inflamatórios do mediastino, principalmente tuberculose dos linfonodos. Então, aquela tuberculose linfonodal que nós vimos lá quando falamos sobre patologia pulmonar e tuberculose, ela pode, num processo de cura, ou qualquer que seja, independente seja linfonodos, alguma mediastinite, até tuberculose mesmo, pode fibrosar depois e tracionar a parede do esôfago, formando esse divertículo de Rokitansky. Esse divertículo de Rokitansky, ele está puxando, está tracionando o esôfago, todas as 3 camadas do esôfago vão. Então, ele não passa através da túnica muscular. Então, quando você tem as 3 camadas formando o divertículo, é o chamado divertículo verdadeiro, ou também de tração. Esse aqui é divertículo de pulsão ou falso divertículo, de Zenker, porque a mucosa passa através da túnica muscular. Esse aqui não. E o divertículo epifrênico, ele ocorre imediatamente acima do esfíncter esofagiano inferior, isto é, lá no diafragma, em torno do diafragma, epifrênico, e é um divertículo também que se dá por enfraquecimento da musculatura. Portanto, é um divertículo semelhante ao de Zenker, que é um divertículo de pulsão ou falso divertículo. As complicações dos divertículos são essas aqui: obstrução do esôfago, inflamações e perfuração do divertículo, principalmente quando ele inflama. Então, as inflamações podem levar à perfuração do esôfago. Não é muito frequente, mas pode acontecer. Aqui está, então, o divertículo de Zenker. Aqui, o divertículo de Zenker, num raio-x de contraste tipo um bário, contraste baritado. Você tem aqui o esôfago, aqui seria a traqueia, e aqui, então, a formação do divertículo, né, com o saco voltado para baixo, que também está. Então, esse é o divertículo de Zenker, lá em cima, no início do esôfago, faringo esofágico. Aqui, o divertículo epifrênico, né, em torno lá do diafragma, também um divertículo de pulsão, que penetra e forma, então, a bolsa diverticular. Bom, a próxima patologia do esôfago, que na verdade nem é muito do esôfago, mas é devido ao enfraquecimento ou lesões no hiato, no anel diafragmático, naquele anel do hiato diafragmático, onde passa o esôfago. Então, formam-se hérnias. O que é uma hérnia? Hérnia é a passagem de uma víscera, ou pode ser uma víscera parenquimatosa ou víscera oca, através de um buraco, através de um foramen. Esse buraco ele pode ser um buraco natural, anatômico, ou pode ser um buraco, um foramen artificial. Então, por exemplo, quando o paciente, às vezes, se submete a uma cirurgia de parede abdominal, por exemplo, o cirurgião sutura, né, para fechar aquela ferida, a cicatriz pode distender o abdômen, distender as vísceras ocas abdominais, forçar em cima daquela área lesada, né, daquela ferida, e formar, então, uma hérnia abdominal. Então, isso pode se passar ali um intestino.
Então, outro exemplo também de hérnia é a hérnia inguino-escrotal ou inguino-crural, em que você tem enfraquecimento no anel inguinal. Aí pode-se passar o intestino através do anel ou do canal inguinal, formando, então, uma hérnia escrotal, com presença, né, de intestino dentro do escroto, dentro do saco escrotal. Então, aqui no esôfago, o hiato enfraquecendo vai permitir a passagem de parte do estômago, ou de todo o estômago, ou até mesmo de passagem além do estômago de outras vísceras abdominais. Então, vamos classificá-las aí. A primeira delas é o tipo 1, hérnia do tipo 1, que é o chamado esôfago curto. Isso aí, existe geralmente uma inflamação do esôfago, o esôfago vai fibrosar e vai haver uma tração do estômago para a cavidade torácica. Quer dizer, é uma tração por fibrose, por inflamação do esôfago. Então, essa é a chamada hérnia do tipo 1. A hérnia tipo 2 é a chamada hérnia paraesofágica ou hérnia de rolamento. O esôfago está em posição normal, mas parte do fundo gástrico penetra no tórax, provocando dor tipo angina de peito. Essa hérnia de rolamento ela tem esse nome por quê? Porque só parte do estômago, do fundo gástrico, vai passar para a cavidade torácica através do anel diafragmático, do hiato diafragmático. Então, é como se ele estivesse rolando do lado do esôfago. É chamado paraesofágica, para significa ao lado de, então ao lado do esôfago. Então, essa hérnia é chamada hérnia tipo 2, ou de rolamento. A hérnia tipo 3 é também conhecida como hérnia esôfago-gástrica ou hérnia de deslizamento. Nessa hérnia, a porção subdiafragmática do esôfago e parte do estômago entra no tórax como um todo. Então, entra toda, ela não rola ao lado do esôfago, ela entra e sobe. Essa hérnia também é conhecida como hérnia em boca de sino, porque fica praticamente o fundo gástrico, parte do fundo gástrico lá no esôfago, passando através do anel diafragmático. E a hérnia tipo 4, além do estômago, ocorre também a herniação de outros órgãos do abdômen, como baço, intestino, etc. Então, passa tudo lá para cima, lá para o tórax, formando, então, essa hérnia do tipo 4. Tá bom? A etiopatogenia das hérnias de hiato. A do tipo 1 é um defeito congênito ou lesões que causam encurtamento do órgão. No caso, aí já falei, fibrose, né, ou esofagites. A do tipo 2 e 3, existe enfraquecimento dos músculos em torno do hiato diafragmático, geralmente após 40 anos ou após doenças crônicas. E também pode estar relacionada a fatores que aumentam a pressão intraabdominal, como obesidade, tosse, vômitos, gravidez, citroescoliose e outros fatores, que são capazes de empurrar o conteúdo abdominal em direção ao tórax, então ele força aquele anel diafragmático e passa lá para cima. Tá bom? As hérnias 2 e 3, de rolamento e de deslizamento. É tipo 3 de deslizamento. Aqui nós temos uma hérnia paraesofágica, em que você tem aqui o esôfago, aqui o anel. Então, o estômago passou através do anel e foi se colocar ao lado do esôfago. Então, ele ficou como se você rolasse lá ao lado do esôfago. Então, paraesofágica ou de rolamento. Bom, agora vamos entrar e falar para você sobre as chamadas esofagites, que são muito comuns de acontecer. Algumas delas é bem frequente. Então, vamos iniciar com as esofagites causadas por cândida, por fungos, cândida albicans ou cândida ESP. A cândida é uma infecção frequente, mais comum em mulheres,
surgindo, sobretudo, em estados de imunodeficiência, doenças crônicas debilitantes, neoplasias malignas, uso de imunossupressores e de corticoides. Então, a esofagite por cândida, a pessoa quase sempre tem problemas de imunodeficiência, ou adquirida, ou através de uso mesmo de imunossupressores. Também através de doenças crônicas e neoplasias malignas. As manifestações clínicas se dão por disfagia, né? Odinofagia, dor com irradiação para as costas e, eventualmente, hemorragias. Ok? Disfagia, dificuldade em deglutir. Odinofagia, dor ao deglutir. Então, a pessoa, quando vai deglutir, tem uma dor torácica, né? Retroesternal, que às vezes simula várias outras patologias, como infarto, etc. Mas sempre tem uma relação com a alimentação. As lesões ocorrem mais nos terços médio e distal do esôfago, mostrando ou sendo representadas por placas ou pseudomembranas brancacentas, ou então pequenas ulcerações circundadas por um halo hiperêmico. Então, são placas ou pseudomembranas e pequenas ulcerações. Então, vocês têm aqui no terço inferior do esôfago essas lesões da esofagite por cândida. Quando se passa aqui o aparelho da endoscopia, essas placas se soltam. Então, pode sangrar, pode expor a mucosa e haver sangramento. Esofagite herpética. Esofagite herpética é causada pelo herpes vírus simples, transmitida por contato direto, ocorrendo principalmente em pacientes com neoplasias malignas, especialmente linfomas e leucemias, e também doenças crônicas ou então pacientes transplantados. Na verdade, é o contato direto com o vírus herpes simples. E a gente sabe também que o herpes, quando você tem uma imunodeficiência, cai a imunidade, ele volta e começa a proliferar, e dá, então, esofagite herpética. Essas lesões da esofagite herpética, elas vão ocorrer como úlceras isoladas, chamada úlceras em vulcão, o aspecto em vulcão, ou então pequenas úlceras múltiplas, rasas, que pode se juntar, se coalescer, e lesando grandes áreas do esôfago, essas úlceras. Pode formar uma grande úlcera. Microscopicamente, quando se faz uma biópsia, nós vamos observar inclusões intranucleares eosinófilas, que é a chamada inclusão do tipo A de Caldre. Então, essas inclusões são inclusões que fazem o diagnóstico da esofagite herpética. Além das inclusões, nós também temos a presença de células multinucleadas. Então, as células próprias do epitélio, elas formam como se fosse um sincício. São conhecidas como células de Tizanque. Não está escrito aqui, mas células de Tizanque, então, são células multinucleadas típicas do herpes. Tizanque é T-C-A-N-K-Y, Tizanque. Aqui, esofagite herpética, então são lesões ulceradas que lesam aquele epitélio escamoso do esôfago, lesões longitudinais, geralmente terço médio inferior, muito doloridas, pessoa quando, independente até de deglutir, dói, elas são dolorosas, então formam essas lesões aí, né? Ulceradas que pode se coalescer. Ou então forma uma úlcera isolada, como essa aqui, que é chamada úlcera em vulcão. Uma úlcera isolada, chamada úlcera em vulcão. Da esofagite herpética. Fazendo essa biópsia, então, você vai ver aquelas lesões que eu falei a vocês, que são as inclusões e também as células multinucleadas. Aqui é uma imagem microscópica de uma esofagite herpética, em que você tem aqui o epitélio escamoso, né?
com as células escamosas, e aqui, então, você vê nos núcleos celulares essas inclusões eosinófilas, aparecendo, às vezes, células com 2, 3 núcleos, células multinucleadas. Então, presença de inclusões eosinófilas intranucleares e células multinucleadas fecham o diagnóstico de esofagite herpética. Esofagite de refluxo, inflamação no esôfago, talvez uma das mais importantes e uma das mais comuns, muita gente tem isso. Essa esofagite de refluxo também é chamada doença do refluxo gastroesofágica, doença do refluxo gastroesofágica, DRGE. É uma inflamação do esôfago causada pelo refluxo gástrico ou gastrointestinal. Esse refluxo pode conter somente suco gástrico, mas também pode conter bile, acrescentar bile, suco entérico e suco pancreático. Então, essa esofagite, ela se dá por isso, o refluxo do conteúdo gástrico, pode ser só suco gástrico, né? Secreção clorídrico-péptica, ou também suco pancreático, bile, etc. Essa esofagite aumenta com idade, acima de 40 anos. E ela se manifesta por 4 sintomas principais: azia, regurgitação ácida do estômago para a boca, aquela sensação de acidez na boca, disfagia, isto é, dor, né? Ou melhor, dor não, alteração, né, da alimentação, dificuldade de deglutir e também dor torácica. Então, esses são os sintomas principais da esofagite de refluxo. Ela pode ser acompanhada também de sintomas respiratórios, como asma, tosse ou respiração ruidosa, ou também rouquidão. Essa rouquidão se dá pela inflamação das cordas vocais. Existe o refluxo, vai até a boca, a pessoa às vezes deglute aquele suco ácido gástrico, inflama as cordas vocais, provocando então a rouquidão daquele paciente. A patogenia, ela se dá principalmente, a patogenia principal é por relaxamento do esfíncter esofagiano inferior. Então, você tem o alimento passa, o esfíncter não fecha, fica relaxado, então você reflui aquele conteúdo gástrico para o esôfago. Portanto, a esofagite de refluxo, ela se dá no terço inferior do esôfago. No terço médio superior, nós não temos esofagite de refluxo. Também a patogenia pode acontecer por uso de álcool, pessoa que é alcoólatra pode beber, aquilo refluir, o próprio álcool relaxa o esfíncter esofagiano e aquilo reflui. Tabagismo, mesma coisa. Obesidade, aumento da pressão intraabdominal. Então, você tem esses 4 elementos que podem causar esofagite de refluxo. Mas o principal deles é o relaxamento do esfíncter esofagiano inferior. Macroscopicamente, nós temos erosões da mucosa, hiperemia, isto é, vermelhidão da mucosa, existe uma hiperemia dos vasos do esôfago. Numa situação mais crônica, depois de um certo tempo, nós vamos ter espessamento da mucosa e fibrose da parede esofágica, na porção inferior, levando à estenose do esôfago. Então, numa fase inicial, erosões e hiperemia. Numa fase mais crônica, espessamento da mucosa e fibrose, macroscopicamente isso, tá bom? Microscopicamente, nós fazemos o diagnóstico da esofagite de refluxo, mas na fase crônica, em que você tem um espessamento da mucosa e fibrose, mas principalmente espessamento da mucosa. Como é que se faz o diagnóstico na biópsia? Nós vamos ter hiperplasia do epitélio escamoso, com aumento da camada basal daquele epitélio.
Então, você vai ter uma camada basal com cerca de 15% a 20% da espessura daquele epitélio escamoso. Além disso, para você fechar o diagnóstico, você tem que ter infiltrado de eosinófilos naquele epitélio escamoso, infiltrado de neutrófilos e de linfócitos T na lâmina própria, abaixo do epitélio escamoso. Então, assim você fecha o diagnóstico de esofagite de refluxo. Se você tiver só presença de eosinófilos lá no epitélio escamoso, não dá para fechar o diagnóstico. Por quê? Vai faltar o aumento da camada basal, vai faltar neutrófilos e vai faltar os linfócitos T na lâmina própria. Quando nós temos só infiltrado de eosinófilos no epitélio, o diagnóstico é de esofagite eosinofílica. Aí é uma esofagite alérgica, quase sempre por alergia alimentar. Então, é importante a gente saber. Quando você tem só infiltrado de eosinófilos, esofagite eosinofílica. Se você tiver eosinófilos, mais hiperplasia do epitélio, mais neutrófilos, mais linfócito T na lâmina própria, esofagite de refluxo. Aqui um diagrama para mostrar a vocês um esôfago, ou melhor, um estômago e um esôfago normal, né, com esfíncter esofagiano inferior fechado, ele tem o tônus preservado. Aqui perde o tônus, fica relaxado, então vai haver o refluxo do suco gástrico para o esôfago, formando então a esofagite no terço inferior do esôfago. Aqui uma imagem microscópica de uma esofagite de refluxo, em que você tem hiperplasia da camada basal, do epitélio, e aqui você tem infiltrado de eosinófilos dentro do epitélio. Então, esse aqui você fecha, hiperplasia, infiltrado de eosinófilos. Aqui eu não estou vendo a lâmina própria, mas também tem que ter linfócito T e neutrófilos. Essa esofagite de refluxo, ela vai lesar o esôfago. Aquele esôfago, aquela mucosa vai ser lesada permanentemente, né? Aquele ambiente no terço inferior do esôfago vai se tornar extremamente ácido pela presença do suco gástrico. Você vai destruir aquele epitélio escamoso do esôfago, e esse epitélio, então, vai ser substituído por epitélio colunar, na verdade, epitélio de mucosa gástrica, no terço inferior do esôfago, formando as ilhotas ou linguetas. Isso aqui é bem típico, ilhotas ou linguetas longitudinais ou transversais com a coloração salmão. Então, quando o endoscopista vê umas linguetas, né, ou ilhotas de cor salmão no terço inferior, o paciente com aquela queixa, então ele fecha o diagnóstico, ou melhor, supõe o diagnóstico de esôfago de Barrett. E aí faz a biópsia. Como é que vai ser a biópsia? Então, você vai encontrar mucosa gástrica lá, que é onde não deveria encontrar. Essa mucosa gástrica ela tem que ser parcial ou totalmente intestinalizada. Então, nós temos uma metaplasia intestinal colônica. Então, vamos entender isso aqui. Um ambiente ácido no terço inferior do esôfago, lesa o epitélio esofágico. O epitélio, então, é substituído por uma mucosa gástrica. Essa mucosa gástrica ela vai sofrer uma metaplasia intestinal colônica. Ok? Esse esôfago de Barrett, então, é consequente à esofagite de refluxo. Esofagite de refluxo, se não melhorar, se não for curada, esôfago de Barrett no futuro. É considerado o esôfago de Barrett uma lesão pré-neoplásica, devendo ser identificada naquela mucosa se tem ou não displasia. Se tiver displasia, você tem que dizer se é uma displasia de baixo grau ou de alto grau. Se for de baixo grau, faz-se novas endoscopias para acompanhamento.
Se for alto grau, já é uma lesão quase que em transformação para o câncer de esôfago do terço inferior, que é o adenocarcinoma, já que ele está vindo do estômago, né? Quando a mucosa gástrica com metaplasia colônica. Interessante também a gente notar que pode ocorrer, não é frequente, no terço inferior ou no esôfago de Barrett, presença de úlcera péptica. Por quê? Tem secreção clorídrico-péptica ali, além do esôfago esofagia de refluxo. Aquela mucosa gástrica pode sofrer uma transformação e aparecer úlcera péptica naquela região do esôfago. Aqui a imagem endoscópica do esôfago de Barrett, aqui seria a mucosa normal, esbranquiçada, e aqui a mucosa de Barrett, nas linguetas, de cor salmão. Essas linguetas podem ser longitudinais ou podem ser transversais. Então, isso aí faz o diagnóstico de esôfago de Barrett. Volto a repetir, esôfago de Barrett é uma consequência de quê? Da esofagite de refluxo. Aqui uma imagem microscópica do esôfago de Barrett. À direita nós temos o epitélio escamoso normal do esôfago. Aqui o epitélio colunar gástrico. E aqui a metaplasia intestinal colônica, com presença dessas células, que são chamadas células caliciformes, tá, do intestino grosso. É interessante também a gente entender que esse muco aqui, essas células caliciformes, contém muco básico, que é próprio do intestino grosso. Bom, as neoplasias malignas do esôfago, né, que são as lesões que talvez são das piores neoplasias, porque o paciente com câncer de esôfago, ele tem uma evolução bem típica. Inicialmente, ele passa, além de doer, claro, tem a dor, né? Tem a odinofagia e tem a disfagia, dificuldade de deglutir, mas ele vai passando paulatinamente de alimentos sólidos para alimentos pastosos e, finalmente, alimentos líquidos, só consegue ingerir líquido e, numa situação extrema, obstrui e não consegue comer mais nada. Geralmente, os pacientes eles escondem essas lesões, a maior parte são homens, esconde essas lesões e, quando você vai fazer o diagnóstico, já está avançado. Para a gente só relembrar, é mais ou menos igual o câncer de pulmão, o carcinoma das células escamosas, que é o mais comum no esôfago, ele vai, inicialmente, se transformando numa displasia leve, displasia grave, de alto grau, de baixo grau, de alto grau, e, finalmente, transformação em carcinoma. Inicialmente, carcinoma in situ, localizado só no epitélio, depois ele vai infiltrar. Ele pode infiltrar ou pode formar lesões vegetantes que vão obstruir, então, o esôfago. Então, vamos lá. Esse carcinoma das células escamosas é o mais comum, ocorre com maior frequência nos terços médio e distal, mas principalmente terço médio. A maior parte dos cânceres de esôfago desse padrão das células escamosas é terço médio. Predomina no sexo masculino após 55 anos de idade. O tumor é dividido de duas maneiras. Um tumor inicial, em que você só tem uma elevação circunscrita, localizada da mucosa. Elevação essa irregular, áspera, às vezes ulcerada na região central. Então, essa é a lesão inicial do câncer de esôfago. Por isso é que o paciente continua comendo. Dá uma certa dor, mas ele é homem, ele aguenta, eu sou forte, vou comendo. E o tumor avançado, né? Esse tumor avançado ele pode ser ulcerado, formar uma grande úlcera, anular, isto é, envolver toda a circunferência do esôfago, pode ser também estenosante,
quer dizer, formar uma estenose, uma fibrose anular estenosante, ou ele pode ser vegetante, protuso, para dentro da luz do esôfago. Pode ter essas três formas aqui. Ou pode ter associação das três. Vegetante com cerado, vegetante com estenosante, mas quase sempre você tem ou cerado ou vegetante. São as formas mais comuns. Esse câncer, ele dá metástases para os seguintes linfonodos. Se ocorrer no terço médio, que é o mais comum, dá metástase para linfonodos traqueobrônquicos. Se for no terço inferior, que não é tão comum, ele dá metástase para as cadeias gástrica e celíaca, essas duas cadeias de linfonodos. Então, o cirurgião, quando faz uma esofagectomia, né, por câncer de esôfago, ele tem que explorar os linfonodos traqueobrônquicos, se for no terço médio. Se for no terço inferior, que é mais raro, explorar os linfonodos da cadeia gástrica e celíaca. Outra coisa importante é o seguinte: esse câncer ele é radiosensível, então ele responde bem à radioterapia, esse tumor, o carcinoma das células escamosas. O segundo tipo é o adenocarcinoma. Ele vai se originar no epitélio de Barth, você vê que tem uma relação, né? Primeiro o epitélio mucosa de Barth e depois evolução para adenocarcinoma. Portanto, esses tumores ocorrem no terço inferior do esôfago, podendo ter um aspecto multicêntrico, vários pequenos focos, formando nódulos múltiplos, e assemelha-se também, microscopicamente, ao adenocarcinoma gástrico, formando glândulas, mostrando aspecto intestinal, dado pelaquela metaplasia intestinal da mucosa de Barth. Então, esse tumor é um tumor que se origina, então, no epitélio de Barth, consequentemente, inicialmente uma esofagite de refluxo. Como é do terço inferior, as metástases são para as cadeias celíacas e gástricas, do tronco celíaco e gástrica. O prognóstico é ruim. Não responde bem à radioterapia e não responde também muito bem à quimioterapia. Então, a indicação é cirúrgica. Aqui está uma imagem de um carcinoma do terço médio do esôfago, portanto, de células escamosas, que é o mais comum, né? Aqui um tumor ulcerado, mas ele poderia também ser ulcerado e vegetante, ou protuso, ou poderia ser simplesmente protuso. Quase sempre o ulcerado, ele também é infiltrante. Ele infiltra também a parede. Além de ulcerar, ele infiltra. Microscopicamente, o padrão é de carcinoma das células escamosas, formando aqui, né, ninhos de células em espiral, que nós chamamos de pérolas córneas. E aqui, o adenocarcinoma do esôfago, que vocês veem no epitélio escamoso esofágico, e aqui embaixo, então, a infiltração do câncer que se originou da mucosa de Barth, um adenocarcinoma com padrão gástrico. Ok, pessoal, alguma dúvida em relação ao esôfago? Está tranquilo? Tá tranquilo, professor. Podemos passar para o estômago, né? Podemos. Então, vamos começar a falar aí sobre o estômago. Aqui a imagem é a mesma, repetida, né? A mucosa gástrica tem essa coloração um pouco mais avermelhada, rósea, dado pelas glândulas mucosas, né, gástricas. E aqui vocês têm o pregueamento gástrico na parede anterior e parede posterior. E aqui nessa região da pequena curvatura, o pregueamento ele é longitudinal. Não é como esse aqui, ao azar ou transversal. É importante também a gente considerar isso. Isso aqui era chamado de rio gástrico, porque ele era longitudinal parecendo um rio, uma pequena curvatura. Bom, então aqui o pregueamento praticamente desaparece.
Aqui a região do antro piloro, o antro aqui à esquerda, né? E aqui a região pré-pilórica, que é antro também, e aqui a região do piloro, que é um músculo. Então, o alimento ele é deglutido, ele é metabolizado, começa aqui a se transformar aqui por ação das enzimas gástricas. E a partir, quando ele está completamente deglutido, esse anel aqui pilórico, esfíncter pilórico relaxa, passa o alimento, depois ele fecha. Pode também haver refluxo daqui do duodeno para o estômago. Então, algumas gastrites também pode se dar por refluxo do suco ou do alimento do duodeno para o estômago, principalmente o suco pancreático, algumas secreções da bile, etc., levando, então, à inflamação dessa região do antro gástrico. Aqui, para a gente entender melhor como é que as coisas acontecem ao nível não da microscopia, eu trouxe essa imagem, que é a microscopia ou a histologia normal do estômago. Então, como é que ela é constituída? Nós temos essas fossetas, né? Ou fovéolas, como queiram chamar, que são glândulas simples, que vocês têm aqui células com secreção de muco, produzindo quase sempre muco básico rico em bicarbonato. Então, é lançado aqui na luz do estômago. Essas fossetas ou fovéolas é uma região em que você tem regeneração do epitélio gástrico a partir dessas fossetas. Então, quando existe lesão do epitélio gástrico, a regeneração é feita a partir das fossetas. E aqui são as glândulas gástricas, também chamadas glândulas oxínticas. Essas glândulas oxínticas, elas têm tanto secreção exócrina quanto secreção endócrina. Secreção exócrina ela se dá pelo ácido clorídrico e a pepsina, que é a secreção clorídrico-péptica, é lançada, então, na luz gástrica. E você tem, através das células parietais, a secreção de fator intrínseco, que, então, vai ter uma atividade endócrina. Então, tem duas atividades, tanto exócrina, com a secreção clorídrico-péptica, quanto endócrina, pela secreção de fator intrínseco, dado pelas células parietais. Dividindo, então, a mucosa, que está aqui, da submucosa, nós temos a muscularis mucosae, ou a muscular da mucosa. Então, aqui delimita a muscularis mucosa, você sabe isso na histologia, delimita a mucosa da submucosa. Então, essa aqui é a mucosa do corpo e do fundo. É o mesmo padrão microscópico, não muda. Já no antro, a coisa fica mais simples, se torna mais simples. No antro, você não tem mais as chamadas glândulas oxínticas, não produz nada aqui de ácido clorídrico, nem de pepsina, nem de fator intrínseco. Nessa região, nós vamos apenas produzir muco. Aqui nas fossetas, que são as fovéolas aqui em cima, e nessas glândulas próprias profundas também, mais profundas. Mas aqui é só secreção de muco. A diferença daqui para a mucosa do corpo é que aqui também você tem algumas células com atividade endócrinas, que não são células epiteliais glandulares, que são as chamadas células G, que produzem gastrina. Então, a gastrina é produzida aqui nessa região do antro e do piloro. E também podemos ter outras células com atividade neuroendócrina, que são as chamadas células argenta-afins. Estas células nós não vemos numa coloração dessa aqui, de hematoxilina e eosina. Para você identificar, você teria que fazer coloração especial com reação ou de cromo ou de prata. Daí o nome argenta-afins. Se você fizer uma reação pela prata, você vai corar essas células argenta-afins. Muito bem. Entendido isso, nós vamos passar, então, a discutir as alterações patológicas do estômago.
Nós vamos ser bem objetivos e dividindo o meio de maneira didática. Claro que isso aqui é uma situação dinâmica, isso pode variar de um para outro, pode ter ao mesmo tempo uma ou outra patologia. Mas vamos dividir para a gente entender didaticamente isso aqui. Vamos falar inicialmente nas chamadas gastrites. E aí nós temos que considerar o seguinte: gastrite aguda. Aguda, nós sabemos que é uma situação em que você tem um tempo para durar essa gastrite. Então, a gastrite aguda é temporal, um tempo rápido, imediato, não dura muito tempo. E a gastrite aguda, ela não se cronifica. A gastrite aguda, ou ela vai se curar, ou vai evoluir, por exemplo, para essas úlceras pépticas aqui agudas. Úlcera péptica aguda, por que eu digo que é úlcera péptica? Muita gente chama só de úlcera aguda, mas é péptica porque a gastrite aguda ela se dá principalmente em estados de isquemia da mucosa gástrica, com lesão isquêmica das glândulas, levando uma necrose das glândulas. Essa necrose, quando você lesa as glândulas, você vai liberar pepsina. Então, você vai lesar também a mucosa, formando úlcera. Daí o nome de úlcera péptica aguda. Essas úlceras são rasas e pode ser solitária ou pode ser múltiplas. A maior parte das vezes elas são múltiplas. Essas úlceras que evoluem da gastrite aguda têm vários nomes, são conhecidas. Então, por exemplo, são as chamadas úlceras de estresse, que acontecem em estados de choque, isquemia, sepsis ou traumatismo grave. O paciente politraumatizado pode fazer essas úlceras de estresse no estômago. Então, são úlceras superficiais, rasas, que pela lesão da mucosa, elas costumam sangrar muito. Tem muito sangramento. O segundo tipo de úlcera aguda são as chamadas úlceras de Curling. Tem esse nome que ocorre em paciente grande queimado, paciente com mais de 75%, 70% de área corporal, que são os grandes queimados, com queimadura de vários graus, 1, 2 ou 3, pode desenvolver ou desenvolve quase sempre essas úlceras. Outro nome que se dá, outro epônimo que se dá a essas úlceras, são úlceras de Cushing, que são, nessa úlcera de Cushing, que nós temos em consequência de doenças intracranianas, tumores intracranianos, edema intracraniano, edema cerebral, traumas com hemorragia intracerebral, subdural, extradural, pode evoluir ou dar como consequência essas úlceras de Cushing. E também nós temos as úlceras causadas, pelos chamados anti-inflamatórios não esteroides, AINES. São pessoas que fazem uso muito de anti-inflamatório. Estou com dor no braço, estou com dor aqui, estou com dor ali, vou tomar um anti-inflamatório. Aí começa a tomar anti-inflamatório não esteroide por conta própria. A bula recomenda de 8 em 8 horas, ele acha que tem que tomar 2 ou 3, de 3 em 3 horas, e por aí vai formar uma úlcera aguda do estômago, por ação desses anti-inflamatórios não esteroides. A morfologia dessas úlceras agudas estão aqui. Elas são superficiais, são rasas, lesando o epitélio glandular. Portanto, elas não ultrapassam a muscular da mucosa. Quase sempre elas são só na mucosa. O fundo delas tem uma coloração marrom ou negra, porque reação do sangue com ácido clorídrico. Então, tem uma coloração negra. Elas podem ser múltiplas, a maior parte das vezes, ou então pode ser uma única, solitária. A ausência de cicatrização, não cicatriza porque ocorre na mucosa. Ou ela se cura, desde que você melhore o paciente daquele quadro que ele está, e ela não evolui para a fase crônica. Então, ausência de cicatrização e espessamento dos vasos. E a cura dela se faz com reepitelização completa. Então,
começa a reptilizar a partir daquelas fovéolas, das células foveolares. As células da borda daquelas úlceras começam, então, a reptilizar aquele fundo da úlcera. Aqui, uma gastrite aguda, tem muito edema, ainda não está na fase de úlcera, só na fase de agudização, edema e também hiperemia. Você vê que está o estômago avermelhado. Depois, quando evolui para a úlcera, faz isso aí, olha. Vocês têm aqui à direita o esôfago e aqui o estômago. Interessante uma coisa também, que nas úlceras múltiplas não tem local escolhido do estômago pela aparecer. Pode aparecer no fundo, pode aparecer no corpo, no antro, enfim, lesar todo o estômago. Essas úlceras, pessoal, tem que ter muito cuidado. Quem trabalha em CTI, isso é recomendado, os intensivistas sabem disso, eles ficam muito atentos, né, ao aparecimento de sangramento, né, porque é o risco de aparecer essas úlceras agudas. Então, isso tem que ser constantemente monitorado em pacientes graves. Aqui uma úlcera isolada. Aqui não está com fundo negro, mas já está com fundo meio pardacento, meio marrom. Aqui outra pequena úlcera. Microscopicamente, nós vemos lesão por isquemia das glândulas e reação inflamatória, levando à necrose. Aqui uma área em que você tem as glândulas ainda, algumas glândulas restantes, a reação inflamatória, a hemorragia, caracterizando aquele fundo negro ou marrom da úlcera, e necrose extensa. Bom, como eu falei a vocês, a gastrite aguda não evolui para gastrite crônica. As etiologias são diferentes. Gastrite crônica são aqueles estados que eu mostrei a vocês, aquelas causas, as agudas, desculpe, daquelas situações que eu mostrei a vocês. As gastrites crônicas, as que nós conhecemos, tem 3 principais. A primeira delas é a gastrite causada pelo Helicobacter pylori. É uma bactéria que ela fica na região do antro. Portanto, numa situação crônica inicial, a gastrite pelo Helicobacter pylori começa na região do antro. Se não curar aquele Helicobacter, se não eliminar, não erradicar, ela pode evoluir para uma pangastrite, isto é, ela pode ocorrer inicialmente no antro, depois ir até o corpo e até mesmo o fundo. Então, quando você tem inflamação no antro, corpo e fundo, nós chamamos de pangastrite. Mas a maior parte das vezes é só no antro. Essa bactéria ela se concentra no muco superficial das fovéolas, daquelas fossetas, provoca infiltrado leucocitário no córeo e também no epitélio, que nós chamamos de exocitose. Quando você tem infiltrado de leucócitos, de neutrófilos, no epitélio, é chamado de exocitose. E pode formar microabscessos. Então, essa aqui é uma das características dessa gastrite. Bom, além disso, além do infiltrado leucocitário, nós temos um aumento do número de plasmócitos no córeo. Então, você vai ter linfoplasmocitário, podendo também ter presença de agregados linfóides com centros germinativos, quer dizer, formando folículos linfóides na mucosa gástrica, que não é comum. Tá? E, finalmente, essa bactéria pode induzir a chamada metaplasia intestinal, que é a transformação do epitélio mucoso gástrico em epitélio intestinal. Processo metaplásico. Você já sabe muito bem o que é metaplasia. Aqui uma imagem de uma coloração pelo método GIMSA, que nós usamos para identificar o Helicobacter pylori. Então, ele fica dentro das fovéolas, ele fica no muco gástrico, que recobre o estômago, e também dentro das fovéolas, que você tem a bactéria.
essa bactéria, Helicobacter pylori, antigamente era conhecida como Campylobacter pylori, porque se achava que ela estava ali em simbiose, era um comensal da mucosa, do muco gástrico. Só vivia ali para usar o muco gástrico. Mas depois viu que essa bactéria tem patogenicidade com lesão de células. E outra coisa, ela tem alguns elementos também que ela induz a proliferação de linfócitos na mucosa. Então, existe grande quantidade de linfócitos formando aqueles folículos linfóides, podendo levar também a um tipo de linfoma de câncer gástrico, que esse linfoma ele é o chamado linfoma MALT, linfoma originado do tecido linfóide associado à mucosa. É interessante porque se você fizer um diagnóstico de linfoma MALT e você fizer um tratamento de erradicação do Helicobacter pylori, muitas vezes esse tumor, esse linfoma regride, desaparece. Então, prova que tem relação íntima com Helicobacter pylori. Bom, o segundo tipo de gastrite é a chamada gastrite crônica, né? Gastrite autoimune. Vocês já viram lá na imunologia que você tem alguns tipos de doenças autoimunes, lúpus eritematoso, etc. Uma delas é a gastrite autoimune. Essa gastrite autoimune é o seguinte: a presença de anticorpos contra as células parietais, que produzem fator intrínseco, e contra o próprio fator intrínseco. Então, são anticorpos contra essas células e contra o fator intrínseco. Então, esses anticorpos destroem as células, provocam uma inflamação pela destruição das células parietais, reduz a produção de pepsina, pepsinogênio 1, e também de fator intrínseco. Você vai ter hiperplasia das glândulas endócrinas antrais. Quais glândulas endócrinas antrais? As células G, as células endócrinas antrais, aquelas células G. Se você não tem bloqueio da célula G, que a célula G estimula o quê? A produção, a liberação de fator intrínseco. Se você destrói a célula parietal, você libera o quê? A célula G para produzir gastrina. Então, você tem uma hiperplasia daquelas células G no âmbito. Consequentemente, por deficiência, né, do fator intrínseco, você não tem absorção de vitamina B12. E aí você vai ter a chamada anemia megaloblástica. Você não absorve B12. Então, esse é o problema. Vai ter também a cloridria, redução do ácido clorídrico gástrico, por lesão também na célula principal, mas o problema é mais na célula parietal. Você vai ter atrofia difusa da mucosa, por lesão da célula. Infiltrado linfoplasmocitário e de macrófagos, levando, né, às vezes, um infiltrado maciço lá do estômago. E também você pode ter a metaplasia intestinal, como lá na gastrite pelo Helicobacter pylori. Bom, então são essas duas gastrites crônicas que nós vamos comentar, que são as principais. Existe também a gastrite crônica de refluxo, né, que o paciente fica com refluxo do conteúdo duodenal para o estômago, provocando inflamação. Mas aí é chamada gastrite de refluxo, da mesma maneira que você tem a esofagite de refluxo. Agora vamos falar na chamada úlcera péptica. Eu falei para vocês na úlcera péptica aguda, agora vamos falar na úlcera péptica crônica. A úlcera péptica crônica, ela tem uma etiologia diferente. Ela é uma inflamação crônica da mucosa gástrica, formando uma úlcera. As suas localizações são no antro gástrico, na primeira porção do duodeno, no terço inferior do esôfago, já comentei isso com vocês, devido à doença do refluxo gastroesofágico, ou também pela presença de uma mucosa gástrica ectópica, que pode acontecer, mas não é comum.
ou também aparecer no chamado divertículo de Meckel. O divertículo de Meckel é um divertículo intestinal. A professora Marina vai comentar isso com vocês. Esse divertículo de Meckel, ele se dá por uma formação sacular 30 centímetros antes, 20 a 30 centímetros antes, na válvula iliocecal. Ele é dado porque ele é consequente à permanência do conduto ónfalo-mesentérico. Lá do umbigo, lá no feto, aquele conduto ónfalo-mesentérico não se fecha próximo ao intestino, formando, então, esse divertículo de Meckel. Esse divertículo de Meckel tem uma característica. Ele tem quase sempre presença de mucosa gástrica lá no intestino. Se ele tem mucosa gástrica lá, ele pode muito bem induzir a presença, pela secreção de pepsina e de ácido clorídrico, a formação de uma úlcera crônica. Ok, pessoal? Bom, a morfologia dessas úlceras pépticas crônicas quase sempre são solitárias, em 80% dos casos, podem ser superficiais, quando são menores de 0,3 centímetros, 3 milímetros, ou pode ser profundas, maiores que 0,6 centímetros. Então, menores são superficiais, só interessa quase a mucosa. E a submucosa profunda, maiores e já escavando a parede gástrica. Tem um aspecto de lesão de saco-bocado, como se estivesse arrancando a mucosa, e pode ser redonda ou oval, tem esse aspecto. As bordas dessa úlcera péptica crônica, elas são nítidas, bem nítidas, tem um fundo branco nacarado, liso e limpo. É diferente daquelas úlceras agudas que têm um fundo hemorrágico, ou um fundo negro. Então, ela tem um fundo branco nacarado, liso e limpo. Esse fundo branco, ele é dado pela presença de necrose fibrinoide. Então, existe uma necrose que se parece com fibrino na primeira camada da úlcera. Daí, então, dá essa coloração de branco nacarado. Além da necrose fibrinoide, nós vamos ter um tecido de granulação, tentando a cura da úlcera, e fibrose. A granulação aquela se dá naquela cicatrização que vocês já tiveram com a Marina. Finalmente, a fibrose. Mas como é um processo progressivo, quer dizer, você sempre tem ácido clorídrico e pepsina ali, aquilo vai progressivamente aumentando. Você vai escavando mais e mais aquela úlcera, forma a tecido-granulação para tentar a cura, mas não cura, vai escavando e pode chegar até a serosa do estômago. A mucosa da borda da úlcera, a mucosa gástrica, ela pode estar atrófica. Bom, as características clínicas de uma úlcera péptica crônica e as suas complicações. Primeiro, dor em queimação ou dor epigástrica, 1 a 3 horas após as refeições. Então, a pessoa come e 1 a 3 horas depois, dor em queimação ou epigástrica. Pode ter náuseas, vômitos e eructações. Vai ter anemia ferropriva, que aquilo pode sangrar aos poucos, levando a anemia ferropriva. Pode levar a hemorragia, né? Quando essa úlcera escava tanto que rompe determinados vasos mais calibrosos, e pode perfurar a parede gástrica. Aí está o aspecto da úlcera, vocês já viram isso. Na nossa prova, acho que a primeira prova, eu coloquei uma úlcera lá para vocês dizerem o que era uma úlcera, um processo inflamatório crônico. Aqui, a mais comum é no estômago, podendo também ser no duodeno. Então, você tem a borda da úlcera, né? E aqui você tem a úlcera propriamente dita, que você tem a primeira camada, que é a necrose fibrinoide, depois a anulação e depois fibrose embaixo. Isso é um processo progressivo.
Importante que a borda da úlcera, ela abruptamente ela para, ela necrosa, depois começa a própria úlcera, aqui granulação, embaixo fibrose. E como é um processo inflamatório, pode ter também presença de folículos linfóides aqui, na mucosa. Aqui o detalhe que você tem a mucosa gástrica, de repente ela interrompe, tem um stop e começa então essa inflamação. Aí é que nós chamamos de lesão em saco-bocado. Ela como se estivesse sacando, né, o saco-bocado daquela mucosa. Pessoal, só um minutinho aí, por favor, que eu vou atender um telefone. Dois minutinhos, tá? Não vou interromper. Um segundo da aula, vou mutar aqui, porque está insistindo aqui na ligação, eu já continuo. Bom, pessoal, vamos continuar aí. Então, aqui, por exemplo, vocês veem uma parede gástrica, que você tem aqui a serosa, aqui você tem a parede, aqui tem um vaso calibroso, essa úlcera ela vem comendo, né, a parede do estômago, pode chegar aqui e romper esse vaso, destruir também esse vaso e provocar, então, hemorragia profusa naquela úlcera gástrica. Bom, agora vamos sair da inflamação propriamente dita, embora eu vou falar de inflamação aqui, vamos falar sobre os pólipos. O que é um pólipo? Pólipo é uma protuberância da mucosa para dentro da luz de um órgão oco. Esse pólipo ele pode ser constituído pelas glândulas que revestem aquela mucosa ou não. E eles podem ser também formar um pedículo, ficar como se fosse solto. Não sei se vocês se lembram quando eu mostrei lá os leiomiomas. O leiomioma subseroso, que forma um pedículo, pólipo é a mesma coisa. Ou pode ser um pólipo com a base mais larga, não formando um pedículo. Os pólipos, portanto, é uma projeção da mucosa ou de algo que compõe a mucosa para dentro da luz do estômago. Esses pólipos podem ser neoplásicos ou não. Os pólipos não neoplásicos são esses aqui. Tem mais ainda, mas esses aqui, pólipos hiperplásicos ou inflamatórios, em que você tem uma hiperplasia das glândulas ou inflamação das próprias glândulas. Então, uma gastrite crônica pode dar um pólipo? Pode. Se aquilo ali persistir cronicamente, pode haver uma hiperplasia e formar, então, um pólipo inflamatório ou hiperplásico. Esses pólipos, habitualmente, são múltiplos, são menores que 1 centímetro e têm uma superfície lisa. Nos maiores de 1,5 centímetro, corre o risco de haver uma displasia, portanto, uma lesão pré-neoplásica, pré-cancerosa. O que nós vemos nesses pólipos hiperplásicos ou inflamatórios? Nós vemos umas fovéolas, umas focetas irregulares, com dilatação cística da luz, um córeo edemaciado, inflamado aguda ou cronicamente, podendo haver também erosão da superfície daquele pólipo. O segundo tipo de pólipo não neoplásico, este muito frequente, né, no estômago, praticamente a gente vê com bastante frequência, é o chamado pólipo de glândulas fúngicas, ou também conhecidos como pólipos glandulares. Esses pólipos de glândulas fúngicas, como o nome está dizendo, só vai ocorrer na mucosa
do corpo e do fundo. Ele é consequente, eles começam a aparecer após o uso de inibidores da bomba de prótons, levando à hipersecreção de gastrina. Hipersecreção de gastrina vai levar o quê? Aumento, né, da secreção das glândulas oxínticas, daquelas células principais e parietais. Eles podem ser assintomáticos ou podem ser associados com náusea, vômitos e dor epigástrica. Aí varia muito a sua sintomatologia. Vão ocorrer no corpo e no fundo gástrico. Por quê? Eles ocorrem lá nas glândulas principais, né? Nas glândulas oxínticas, que têm as células principais e parietais. E são múltiplos. São pequenos e são múltiplos. Microscopicamente, tem dilatação formando pequenos cistos das glândulas oxínticas, revestidas por células parietais planas e por células principais. Portanto, se originam nas glândulas oxínticas após o uso de inibidores da bomba de prótons, liberando a hipersecreção de gastrina. Aqui está um exemplo de pólipos de glândulas fúngicas, ou pólipos glandulares, ocorre sempre no corpo e fundo. São vários, são múltiplos. Aqui, microscopicamente, eles têm esse padrão. Vocês têm aqui as glândulas oxínticas mais embaixo e aqui as fovéolas e também glândulas. As fovéolas estão aqui em cima, comprimidas e atróficas. Aqui você tem as glândulas oxínticas formando esses pólipos, sempre formando pequenos cistos. E os pólipos neoplásicos, que são os adenomas. Eles são mais comuns no antro, adenoma, tumor benigno de glândula, né? Mais comuns no antro, e são constituídos por epitélio colunar do tipo intestinal, portanto, glândulas gástricas do tipo intestinal, com metaplasia intestinal. Aqui tem uma observação. Todos os adenomas exibem displasia, que pode ser de baixo ou de alto grau. Portanto, um adenoma de alto grau pode evoluir para carcinoma. O adenoma de baixo grau, uma displasia de baixo grau, pode evoluir ou não. Tá? Então, tem que acompanhar quando existe esse diagnóstico com displasia de baixo grau. Um exemplo de um adenoma, glândulas já transformadas. Esse aqui é displasia de baixo grau. Aqui um adenoma com displasia de alto grau. Qual a diferença de um para o outro? Aqui talvez não dê para ver muito bem, mas na displasia de baixo grau nós temos a presença de muco nas células. Nos adenomas com displasia de alto grau, o muco desaparece. Aí você só tem núcleos alongados e pseudoestratificados. E áreas aqui com mitose. Vamos entrar agora nas neoplasias malignas. A principal delas, no estômago, é o adenocarcinoma, portanto, um tumor constituído por glândulas, e ele tem essa divisão macroscópica, né, mesmo evolutiva, quanto à profundidade da invasão. Então, ele pode ser precoce, se é limitado à mucosa e submucosa. Então, o adenocarcinoma, quando você faz o diagnóstico e está limitado à mucosa e submucosa, ele é considerado como precoce. Esse precoce não quer dizer que ele já tenha, que não tenha dado metástase. Ele é precoce pela profundidade da invasão. Mas como a submucosa tem vaso, né, capilares, tanto linfáticos quanto sanguíneos, ele pode ter dado metástase já. Ele é precoce, mas você não sabe se deu ou não metástase. E o câncer avançado, o adenocarcinoma avançado, é a neoplasia que se estende através da submucosa, invadindo a parede, a túnica muscular, e ou serosa. Então, quando ele invade a muscular e a serosa, é considerado como câncer avançado. Também temos esse aspecto aqui, essa classificação quanto à profundidade. O carcinoma in situ
não é o precoce. O precoce é limitado a mucosa. O incito, não. Ele só ocorre no epitélio. É como se ele tivesse transformado só o epitélio glandular, não invadindo o córeo, nem a lâmina própria. Então, envolve somente as glândulas gástricas. Macroscopicamente, eles têm esses padrões. Pode ser vegetante, que é conhecido como exofítico, aplanado ou deprimido, desaparece o pregueamento gástrico, fica aquele câncer, aquela área aplanada, lisa, ulcerado, quando ele escava, forma aquela grande úlcera, ou pode ser infiltrante isoladamente, que é conhecido também como adenocarcinoma difuso ou liniteplástica. Então, quando vocês ouvirem falar em liniteplástica, é o adenocarcinoma infiltrante do estômago. Ele não é nem ulcerado, nem aplanado, nem vegetante, é infiltrante só. Então, só infiltra. Ele infiltra praticamente todo o estômago. Agora, microscopicamente também, nós temos esses subtipos histológicos, uma classificação de Lauren, em que nós temos o chamado tipo intestinal, que ele é formado por glândulas neoplásicas com padrão intestinal, crescimento expansivo ou infiltrativo, mostrando luzes com muco, com mucina. E temos o tipo difuso, em que as células mucosas são do tipo gástrico, não formando glândulas, e permeiam a mucosa com células soltas ou em pequenos ninhos, com crescimento infiltrativo ou invasivo. É o chamado carcinoma de células em anel de Synnet. Tem esse nome porque as células são isoladas e elas se parecem com o anel. É um tumor infiltrativo. Aqui está um exemplo de um tumor aplanado, né? Você tem uma depressão ou deprimido, pregueamento aqui, então você tem uma depressão aqui. Aqui o ulcerado, né? Que ele forma uma grande úlcera. É importante também considerar que a maior parte dos tumores gástricos ocorre na pequena curvatura e no antro. Tá bom? Aqui, a microscopia do tipo intestinal de Lauren, também é chamado, quando tem essa diferenciação formando glândulas, ele é chamado de diferenciado. Se não formasse glândulas, seria indiferenciado. Aquele tipo em anel de Synnet é indiferenciado porque ele não forma luz glandular. Aqui, o tipo chamado linite plástica, só infiltrativo, em que ele espessa a parede, ele infiltra toda a parede e não ulcera. Então, fica esse estômago aqui endurecido. Esse tumor, quando ocorre no estômago, é também chamado de tumor o estômago em bolsa de couro, que ele fica tão duro que parece uma bolsa de couro, que não consegue abrir. Aquele couro duro, não tratado. Aqui o infiltrativo difuso, com as células de anel de Synnet. Aqui as células de anel de Synnet. Aqui o citoplasma contendo grande quantidade de muco, de mucina, e o núcleo neoplásico, hipercromático, periférico, lembrando um anel. Daí o nome de anel de Synnet. O câncer gástrico aqui numa necrópsia, que está as costelas com o abdômen aberto, o fígado. Aqui na região do antro, envolvendo o antro, infiltrando até já a serosa e envolvendo os linfonodos tanto do grande aumento, da grande curvatura, quanto também do pequeno aumento. E para a gente encerrar, eu vou citar para vocês outras neoplasias intestinais, gástricas. Só para lembrar uma coisa, existe um tipo de tumor, que é um adenocarcinoma gástrico,
que dá metástase para os ovários, bilateralmente. É chamado tumor de Krukenberg. Então, quando você ouve falar em tumor de Krukenberg, é o adenocarcinoma ovariano bilateral, consequente a uma metástase de um câncer gástrico. Então, o câncer gástrico dá metástase para os 2 ovários. Tem que ser para os 2 ovários. Se não for para os 2 ovários, não é Krukenberg. Ok? Bom, outras neoplasias são os linfoma gástrico. Já falei a você, se for linfoma malte, ele está relacionado com Helicobacter pylori. Se não for linfoma malte, que geralmente é linfoma B de grandes células, lá no estômago, não tem relação, você pode tratar, o Helicobacter não regride. Mas se for malte, a tendência é ele regredir. Temos um segundo tumor maligno, que é o tumor estromal gastrointestinal, chamado GIST. Esse tumor ele é originado daquelas células de Carral, né, que fica na parede gástrica, que são células marcadoras, que dão impulso para a contração da musculatura lisa gástrica. Então, esse tumor se origina dessas células. Eu falo Carral, mas o nome seria Cajal. C-A-J-A-L, Carral, ok? Então, esse tumor GIST, ele quase sempre tem um comportamento maligno. E também temos o tumor de células neuroendócrinas, são as células argenta-afins, que se coram bem pela prata. Esse tumor, por ter um aspecto de carcinoma, ele é chamado de carcinoide. Então, tumor carcinoide não é carcinoma. Ele é um tumor das células neuroendócrinas. Esse tumor pode ter ou não atividade endócrina. Pode ser ou não maligno. Vai depender de quê? Da sua evolução. O tumor carcinoide, já comentei com vocês quando eu falei em pulmão, ele secreta histamina e serotonina e dá uma síndrome carcinoide, bem conhecida. Temos também o chivanoma, que é um tumor das células da bainha de Chivan, e temos o leiomioma gástrico, tumor originário do tecido muscular liso do estômago. Esse benigno, chivanoma e leiomioma benigno, o carcinoide pode ser ou não maligno, linfoma maligno. Se for linfoma associado ao Helicobacter, ele pode regredir. O tumor estromal, quase sempre ele é maligno. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente encerra essa aula de estômago e de esôfago. E eu vou deixar, caso vocês tenham alguma dúvida, eu posso tirá-las agora. Mas eu vou deixar mais 10 minutos aberto aqui para vocês colocarem a frequência. Tá bom? Alguma dúvida quanto à aula? Está tranquilo? Tá pesado, né, professor? Bastante coisa. Oi? Bastante assunto, mas está tranquilo. O assunto é extenso, né? A gente Assunto procura extenso. resumir, isso é bem objetivo. Então, pessoal, vou deixar com vocês que eu vou tomar uma água, 10 minutos aí aberto para colocar a frequência, depois eu encerro tudo, tá bom? Eu vou mutar aqui meu microfone.